Fala galera, tudo bem? Professor Rafael de Sociologia mais uma vez aqui com vocês e dessa vez para tratar de um assunto muito legal que é relativismo cultural e etnocentrismo. Ainda falando sobre o tópico principal cultura, tá beleza? Então ainda é uma aula sobre cultura, mas de forma mais específica a gente vai tratar sobre o relativismo cultural e o etnocentrismo. Aí para tratar sobre esses assuntos a gente precisa primeiro entender o que significa tanto etnocentrismo quanto ao relativismo cultural. Só que dessa vez eu fiz ao contrário. Eu vou te falar só no final da aula o significado dos conceitos. Primeiro a gente vai abordar algumas coisas que são importantes para chegar até os conceitos. E a primeira delas é a cultura como juízo de valor. Na aula sobre cultura, na primeira aula do assunto, eu disse para você que cultura é uma expressão polissemântica ou polissêmica. O que significa isso? Significa dizer que falar sobre cultura é atribuir sentidos diferentes à palavra, dependendo do contexto em que você a utiliza. Cultura pode simbolizar conhecimento, cultura pode simbolizar identidade, cultura pode simbolizar muitas coisas. E uma dessas coisas é exatamente o primeiro tópico da aula, a cultura como juízo de valor. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho para vocês. Depois vamos falar sobre a repulsa e a fascinação pelo outro, pelo diferente, pelo estranho. Na terceira parte, vamos tratar de um autor do século XIX, chamado Lewis Morgan, e também a ideia do evolucionismo cultural. Aí, somente nos dois últimos tópicos, é que eu vou te dizer o que é etnocentrismo e o que é relativismo cultural. Vamos começar, então, com o primeiro tópico, esclarecendo a ideia de cultura como juízo de valor, certo? Quando eu falo para ti juízo de valor, eu estou falando de um julgamento que a gente é capaz de fazer para valorar as coisas, para dizer se algo é bom ou ruim, se é positivo ou negativo, se é bonito ou se é feio. Então isso é um juízo de valor, é um julgamento de valor, ok? A cultura também é vista dessa forma. Acompanhe aqui comigo no quadro, vamos lá. A cultura como juízo de valor está associada às ideias tanto de cultura quanto também de educação. Anotou? Beleza? Vamos seguir então. Quando afirmamos que uma pessoa tem muita cultura, atenção para esse termo. A pessoa que tem muita cultura. O termo está sendo utilizado no sentido de quê? De conhecimento, de educação formal, de educação acadêmica, ok? Então a gente pode relacionar a ideia de cultura como um juízo de valor a essas ideias de cultura vinculada à educação, ao conhecimento. Essa perspectiva determina uma hierarquização. O que é hierarquia? Aqui, ó, acima, abaixo, relação de poder, ok? Entre indivíduos e também entre grupos sociais. Exemplo, o habitante da zona rural, ele já foi muitas vezes relacionado como alguém apático e preguiçoso. Eu estou falando, sobretudo, na literatura brasileira. Se você pega alguns textos de literatura nacional, você percebe a caracterização do homem da zona rural com essas ideias, com esses adjetivos, né? De ser um homem apático, de ser um homem preguiçoso. O que exemplifica o modo preconceituoso de perceber o homem sertanejo, o homem do interior, tendo uma cultura apresentada como inferior ao homem urbano, à cultura urbana. E aí eu peguei um trecho aqui de um grande escritor brasileiro, um grande literário, chamado Monteiro Lobato. Olha só essa caracterização que ele faz do personagem Jeca. Atenção. Eu ignorava que eras assim, meu caro Jeca, por motivo de doenças tremendas. Está provado que tens no sangue e nas tripas todo um jardim zoológico da pior espécie. É essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga e inerte. Isso aqui ele caracterizando o homem ali da zona rural, um personagem, né, das suas obras, que é o Jeca, ou Jeca Tatu também, né, interpretado no cinema brasileiro pelo grande ator Mazzaropi. Beleza? Então a gente tem isso, né? Essa estereotipação, essa visão negativa, essa estigmatização, por exemplo, do homem da zona rural. Inclusive na literatura brasileira também, citando aqui o Monteiro Lobato.
certo? E aí a gente começa a perceber que essa estereotipação, essa rotulação, ela acaba gerando ou a repulsa ou o fascínio, a fascinação pelo outro, pelo diferente. Vamos entender isso aqui melhor? Vem aqui comigo para o quadro. A partir do século XVI, os colonizadores europeus passaram a ter duas visões distintas sobre os povos do Novo Mundo. O que é esse Novo Mundo? É exatamente o continente da gente, o continente americano. Então, o colonizador, a pessoa que vem lá da Europa, começaram a ter dois tipos de visão. Isso aqui a gente está falando de uma coisa que é histórica, tá? Do processo histórico de percepção sobre os nativos americanos, sobretudo por parte dos europeus, dos colonizadores. Primeiro, uma repulsa sistemática pelo diferente, né? A primeira atitude, uma das atitudes foi essa, de, isso aqui são inferiores, né? Esses nativos, esses índios, nós somos civilizados, eles não, né? Eles são inferiores, são selvagens. E a outra perspectiva muito comum no período colonial foi a fascinação romantizada pelo diferente, né? E, inclusive, também na literatura a gente percebe isso, né? Na Iracema dos Lábios de Mel, de José de Alencar, né? Então você tem uma fascinação ali pelo nativo, pelo indígena, certo? Já no período já do romantismo no Brasil, ok? Então existem essas duas atitudes bem marcantes no processo de colonização da América, tanto o fascínio quanto a repulsa. E aí eu vou citar para ti um pensador francês do Renascimento, do começo ali da Idade Moderna, chamado Michel de Montaigne, certo? O que Montaigne dizia? Montaigne afirmou em sua obra Dos Canibais, que é o nome do livro, que cada pessoa considera bárbaro o que não se pratica na sua terra, porque na sua terra é o correto, na sua terra é o normal, na sua terra é aquilo que é adequado, mas na do outro, o outro hábito, a outra prática, o diferente, é visto como não civilizado, como anormal, como bárbaro ou selvagem, ok? Por isso, os europeus consideravam os nativos da América como povos bárbaros, portanto, não civilizados. Aí você percebe, a hierarquia que a gente falou ainda há pouco. Civilização, barbárie, normal, anormal, superior, inferior. Beleza? E chegamos, então, a Lewis Morgan, importante intelectual ali do século XIX e que defendia uma tese chamada de evolucionismo cultural. Eu sei que você sabe que evolucionismo a gente estuda em biologia. E lá na biologia, o evolucionismo tem como principal personagem o Charles Darwin, o cara que falou sobre a evolução das espécies, não é isso? Só que aqui a gente não está falando de biologia, a gente está falando de sociedade, de cultura. E aí, portanto, essa perspectiva não é o evolucionismo biológico, e sim o evolucionismo cultural, ok? De acordo com a teoria evolucionista da humanidade, a história do homem seguiu desde sempre um caminho linear e progressivo. Atenção! Essa ideia do evolucionismo cultural vai dizer que a história da humanidade, de todas as sociedades, ela seguiria o mesmo caminho. E esse caminho seria um caminho linear, sem curvas, e progressivo, de evolução. Tá? Eu estou te falando isso para você entender o pensamento do Lewis Morgan. Ele está baseado nessa ideia, nessa perspectiva evolucionista. Todas as sociedades humanas seguem o mesmo caminho que é linear e evolutivo e progressivo. Ele acredita nisso. Eu não estou te dizendo que é verdade. Eu estou dizendo que ele acredita nessa ideia. E por isso ele defende o seguinte. Ele determina que as condições básicas que se pode analisar em cada estágio da história humana são, primeiro, as invenções e descobertas de cada época histórica vão determinando ali um processo de evolução, de progresso da sociedade. E também o surgimento das primeiras instituições, tais como a família, a escola, a religião, entendeu? Então ele usa esses dois critérios. Ele acredita que as sociedades humanas evoluem no mesmo caminho, de maneira linear, de maneira progressiva,
e que as características são essas: o surgimento das instituições e também as invenções e descobertas de cada época, certo? Dito isso, ele considera que existem 3 grandes períodos étnicos da evolução das sociedades humanas: a selvageria, a barbárie e a civilização. Vou repetir: selvageria, barbárie e civilização. E cada época vai ser marcada por determinadas características, tá? Beleza? Então, olha só. Evolucionismo cultural. Existe um processo de evolução, né, das culturas das sociedades humanas, segundo Lewis Morgan. Essa evolução é sempre linear e progressiva e segue o mesmo caminho, os mesmos critérios, segundo ele. E aí existem culturas que estão na primeira fase, chamada de selvageria. Existem culturas que estão mais evoluídas um pouquinho, que estão na barbárie, são as culturas bárbaras ou sociedades bárbaras, e existem aquelas que estão lá no topo, que são as civilizações. Tá? Então é como se fosse uma escada. Imagina aí, uma escada que tem 3 degraus. O primeiro degrau se chama selvageria, o segundo degrau se chama barbárie e o terceiro degrau se chama civilização. À medida que você vai subindo os degraus, você vai evoluindo. Tá? Então, selvageria, barbárie e civilização. Beleza? O que caracteriza cada etapa? O que é característica dos selvagens? O que é característica dos bárbaros? O que é característica dos civilizados? É o que a gente vai ver a partir de agora. Então, fica atento, prepara aí logo tua caneta que tu vai copiar todas as características de cada fase para você entender bacana. Ok? Vamos lá. Selvageria. Quem é selvagem? Quais são os povos selvagens, segundo Lewis Morgan? Atenção. Eles têm lá no início, o surgimento deles é no início da raça humana. Então, são os primeiros grupos humanos, certo? As primeiras comunidades, as primeiras tribos que surgem, elas fazem parte da chamada selvageria, da fase de desenvolvimento social, que é a primeira. Na selvageria, a dieta desses primeiros humanos é basicamente a base de peixes, segundo Lewis Morgan. De caça também, né? De frutos coletados ali das árvores. Era a época onde grande parte das sociedades, entre aspas, humanas, eram nômades. Não eram sedentárias, não estavam fixadas em um local geográfico, mas andavam e transitavam sempre de região a região em busca do que comer, em busca de alimentação. Desenvolveu-se nessa fase o conhecimento e o uso do fogo. Quando é que o homem passa a dominar as técnicas de produção do fogo? Lembra disso aí? Das aulas de história? Pois então vou te lembrar. Foi no final do período paleolítico. A gente está falando, sabe de quê? Da pré-história. Certo? Ainda não tinha nem agricultura. Ainda não tinha nem acontecido a Revolução Verde, a Revolução Neolítica. A gente está falando ainda do final do Paleolítico, onde o homem consegue dominar a produção do fogo. E também a invenção de um instrumento que vai ser muito fundamental naquela época, chamado arco e flecha. Sobretudo se a gente está pensando na caçada, né? Em caçar animais para poder, obviamente, utilizar a carne para se alimentar e a pele para se proteger do frio também. Então, olha só, selvageria, essa fase, né, selvageria, é uma fase lá do começo da humanidade, da pré-história. E segundo Lewis Morgan, algumas sociedades, mesmo nesse momento atual, ainda estão nessa fase. Ainda não conseguiram avançar nas etapas do processo de evolução. Ainda não conseguiram subir os degraus que eu te falei ainda agora. Ainda estão ali no primeiro degrau, ok? Ainda são sociedades que têm um contato muito próximo com a natureza, certo? Que não utilizam ali dos recursos naturais para a produção de excedente, né? E existem quase que em simbiose com o mundo natural. As tribos indígenas do Brasil, em 1500, eram sociedades desse tipo, basicamente, que ainda estavam na primeira fase, na fase da selvageria, de acordo com as ideias do Lewis Morgan, ok? Vamos ver então quem subiu o outro degrau. Quem saiu da selvageria e foi para a barbárie. Na barbárie, a gente tem o seguinte:
A barbárie começa a partir da invenção da arte da cerâmica. Então, a arte da cerâmica marca o início das chamadas sociedades bárbaras para quem já é civilizado. Domesticação de animais, que a gente chama de pecuária também, né? Domesticação de alguns animais e tal. Cultivo de plantas através do sistema de irrigação. O início ali da Revolução Agrícola, né? Da Revolução Neolítica, da Revolução Verde, que possibilitou, dentre outras coisas, o fim do nomadismo e o começo da sedentarização das tribos, das comunidades, lá ainda no período pré-histórico e também na antiguidade. O uso de tijolos e pedras na construção de moradias, já um avanço, né, uma evolução em relação à selvageria, segundo Morgan. E a invenção do processo de fundição do minério de ferro e o uso de ferramentas deste metal também. Então a gente está falando ali, ó, da evolução das ferramentas, sai do arco e flecha para a fundição em ferro. Estamos falando da agricultura e da pecuária, domesticação de animais e cultivo de plantas e alimentos. E também estamos falando da questão da cerâmica, né, da invenção da arte da cerâmica. Beleza? São características que, segundo Morgan, marcam essa etapa do processo evolutivo chamado de barbárie, segundo o evolucionismo cultural. O que são as sociedades bárbaras? São as sociedades que saíram da selvageria, mas que ainda não alcançaram o topo. Ainda não são sociedades civilizadas. Correto? Elas estão no meio. A barbárie é a fase, é o estágio, a etapa intermediária do processo de evolução, segundo Lewis Morgan. A gente está no meio. Vamos subir mais um degrau agora. Beleza? Vamos lá, vamos junto. Chegar lá no topo. Terceiro degrau. Fase mais evoluída. Seria o quê? A civilização. A civilização, ela tem como marcas importantes, segundo Lewis Morgan, a invenção do alfabeto fonético. Começa já faz tempo, né, segundo ele. O uso da escrita e estende-se até a atualidade. Tem outras características também, por exemplo, a formação das instituições como Estado. Não está aqui no quadro, mas eu estou te falando. Então, fica atento, tá? Anota. Certo? O Estado, por exemplo, como instituição, já dá ali um ar de civilização. A preocupação com a produção de excedente visando lucro também é visto ali como característica de sociedade civilizada. Basicamente, para o Morgan, a Europa é a civilização. As características econômicas, culturais e políticas da Europa marcam a sociedade europeia como o topo da evolução das sociedades humanas. A sociedade asiática, latino-americana, africana já não seriam. Seriam, entre aspas, inferiores. E isso justifica muito ali do processo de imperialismo, de dominação dos europeus no século XIX sobre os povos africanos, asiáticos, entendeu? Então era meio que usado como uma justificativa intelectual, científica, para oficializar o imperialismo. E aí eu te prometi que no final da aula a gente ia descobrir o que é etnocentrismo e o que é relativismo. Então vamos lá, vem comigo. A palavra etnocentrismo vem de etno, da onde vem etnia também, e de centrismo, posição do que está no centro, que é a referência. A visão etnocêntrica é aquela que vê o mundo com base em sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. Então, quando você pensa de maneira etnocêntrica, você está pegando uma referência cultural como padrão e está dizendo que tudo que é diferente dela é inferior ou então é inadequado. E aí a gente tem a ideia do que é etnocentrismo, ok? Relativismo, que é o assunto também da aula, é o contrário. É uma perspectiva antropológica e também sociológica que vê diferentes formas de cultura, né, as diferentes culturas, de forma livre dessa perspectiva etnocêntrica, portanto, até mesmo preconceituosa. Né? O etnocentrismo é um tipo de preconceito também. O que quer dizer que avalia a outra cultura sem julgamento, a partir de sua própria visão e experiência daquela cultura. Os aspectos de uma cultura devem ser observados respeitando a identidade daquela cultura específica e não partindo de uma noção da sua própria cultura.
beleza? E a gente chega então à ideia de relativismo cultural. Dito isso, encerramos mais uma aula de sociologia. Espero que tenha sido proveitosa para todos e a gente se vê numa próxima aula.